Olá a todos, sejam bem-vindos ao Festival Fibra. Agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui compartilhando com a gente esse bate-papo, essa mesa de conversa. Agradecer à Sarau Agência de Cultura pela produção. E dizer que hoje a gente tem um momento muito especial nesse bate-papo sobre produção, sobre essa relação com a música instrumental. Eu sou Alfredo Del Penho, sou um dos curadores do festival e faço essa curadoria ao lado do meu querido Marcelo Caldi. Olá, Alfredo. Olá a todos. Que prazer estar aqui. Sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer hoje uma discussão, a gente vai trocar informações, a gente vai fazer perguntas sobre uma relação muito importante, que é a relação entre o músico e o produtor. E a gente tem dois convidados muito bacanas. A gente está aqui nessa mesa representada pela Rosinha de Valença, que é uma notória violonista brasileira, que é uma referência no trabalho de música instrumental para todos nós músicos. E eu vou apresentar um dos convidados e o Alfredo vai apresentar o outro. Então, eu vou apresentar o Marcos Portinari, que é produtor autodidata, com mais de 15 anos de parceria com o Hamilton de Holanda, que é um músico bandolinista, todos vocês devem conhecer. Ele administra e produz a carreira nacional e internacional desse bandolinista e é parceiro na criação dos seus projetos. E parceiro, inclusive, em música, o que rendeu para o Marcos Portinari um Grammy Latino por sua composição Bossa Negra. Juntos, eles reúnem uma série de prêmios. O Marcos vai poder contar isso mais a fundo para a gente. Mas antes disso, Alfredo, fala quem é o próximo convidado. É isso aí. Nosso outro convidado é o Celcinho Silva, que além de um dos maiores pandeiristas brasileiros, né, filho do mestre Jorginho Silva, sobrinho também do maravilhoso Dino Sete Cordas, né, um dos maiores da história, eles que são figuras lendárias da música instrumental brasileira, né? O Celcinho, além de ser esse músico tão celebrado, é um dos responsáveis pela produção tanto do conjunto Nó em Pingo d'Água, do qual ele faz parte também há muito tempo, quanto do Época de Ouro, né, um dos mais tradicionais grupos de choro, fundado por Jacó do Bandolim, e que teve certamente também essa carreira potencializada por essa relação, por esse trabalho, essa construção da parceria do Celcinho também como produtor. Né? Então sejam bem-vindos, Marcos Portinari e Celcinho Silva. Chega aí para nossa mesa, gente. Opa, tudo bem? Salve! Olá, Beleza. obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a Bom, gente. pô, agradeço eu o convite, a lembrança do meu nome. Obrigado a vocês. Prazerzão também. Obrigado, Portinari. Vamos começar com você, Portinari? Pode ser? Bora, claro. Beleza. A gente quer saber, então, eu acho que todos gostariam muito de saber como que começou a sua relação com a produção e como que começou a sua parceria com o Hamilton de Holanda e como que essa parceria foi dando nesse sucesso que deu hoje. Vou tentar fazer a história. Então, eu trouxe o bodyboard para o Brasil, que é um esporte, tem o surf, tem o bodyboard, e aí eu fiquei 8 anos viajando o mundo, competindo, pegando onda. Nananana. Aí, um belo dia, recebi a triste notícia que meu pai faleceu, e aí eu falei, vou voltar para o Brasil, ficar do lado da minha mãe, meu irmão, minha irmã. E aí a gente começou a produzir eventos em shopping centers. A gente fez de tudo que você possa imaginar, de shows, de talk shows. A gente começou os talk shows para o Brasil inteiro, com a Leda Nagli, Lúcia Leme, Rodolfo Bottino. A gente levava uma cozinha para dentro do shopping e levava o Ed Mota, Ana Carolina, Lenine, todo mundo. E aí, exposição, fotografia, estilo de moda. E aí a gente trabalhava com shopping. Antes disso, eu trouxe o primeiro CD de lounge para o Brasil, chamava Ambiente Pipa. Geralmente os CDs de lounge era estrangeiros que vinham lá para o final dos anos 90. Aí eu lancei o primeiro CD Ambiente Pipa. Depois, logo na sequência, eu tive a ideia de, junto com 2 parceiros, o Nando Chagas e o Cecelo Frone, de fazer o primeiro CD de lounge brasileiro, chamava Mulato Beach. Aí, com isso, eu propus ao Rio Design Center, que era no Leblon antigamente, ainda é, né? O Rio Design Center, porque antigamente era só móvel, que agora ele virou multi, né? É sim, no Leblon. Isso. Aí eu tive a ideia de pegar uma loja fechada, eu tinha muita experiência com shopping e as dores deles, o que eles precisavam, e tinha as lojas fechadas. Eu falei, por que a gente não pega uma loja e faz um lounge? Para você ter uma ideia, a internet ainda é de escada. Então, eu falei, a gente põe uns computadores, assim, todo mundo pode usar, põe uns móveis, que tem um menu de móveis para as pessoas
e vamos fazer eventos ali dentro. Então, a gente começou com Tudo é Música. Então, às quartas-feiras, a gente fez tudo que você possa imaginar. O Ginga morava do lado dele a toda hora, Leni Andrade, Márcio Montarroz, Cláudio Rodite, Ricardo Silveira, uma opção de gente. Inclusive, foi ali que eu conheci o Hamilton. Quer dizer, eu tinha ido num show dele, que o Daniel Santiago me convidou, e aí o André Vasconcelos ia fazer o lançamento do Música das Nuvens no Chão dele. Aí o André Vasconcelos ia fazer um show, que eu comecei os tributos aos grandes nomes, né? Chet Baker, Miles Davis, todo mundo. Aí Bill Evans. Então, eu falei, André fazia Jaco Pastorius. Eu falei, pô, por que você não chama o Hamilton de convidado especial? Aí ele convidou o Hamilton. Aí no camarim, ele disse, pô, Hamilton, queria que você fizesse alguma coisa aqui. Eu conhecia muito pouco da carreira do Hamilton. Para falar a verdade, eu tinha ligado o Jô Soares e tinha visto ele lá no Jô Soares, achei legal, mas eu não conhecia nada dele de antes, assim, porque eu tinha ficado esses anos todos viajando fora do país. Aí eu falei, pô, você não quer fazer aqui? Aí ele falou assim, poxa, o valor que tem aqui ainda não, é pouco. Eu falei assim, pô, um dia eu vou botar um 0 atrás desse valor aí. Ele não fez, mas eu já botei vários zeros atrás desse valor aí. Então a gente começou, um dia ele me ligou, ele veio até mim, e aí foi um lance muito característico, eu acho bacana, assim, as primeiras coisas que a gente falou, as coisas que a gente não queria. Eu falei as coisas que eu não queria, e ele falou as coisas que ele não queria, e a gente se entendeu nas coisas que a gente não queria. Porque as coisas que você quer é mais fácil conseguir do que as coisas que você evitar a coisa que você não quer. Entendeu? Então a gente começou daí. Eu perguntei, você cheira, cara? Não tem nada contra quem cheira, mas eu não quero trabalhar com um cara que cheira, porque eu já conheço esse filme. Entendeu? Então, não. Então, com todo respeito, eu falei assim, o choro, eu sou amante do choro, porra. Insisto em ele fazer as coisas do choro também, mas eu falei assim, eu não tenho nenhum interesse de fazer choro, porque eu acho que o choro é aquela Mona Lisa, é só deixar ela mais bonita, assim, mostrar para todo mundo como ela é mais bonita. Meu interesse é de fazer outras coisas até com choro, de levar ele para outros caminhos. Também. Então, a gente foi falando essas coisinhas aí, que a gente foi se entendendo, e outras coisas mais, a gente se entendeu, então vamos começar. Eu nunca tinha empresariado ninguém, eu tinha feito essas coisas todas que eu falei para vocês, e esse lance em shopping, eu fechava shopping de tanta gente que eu botava para dentro, para vocês terem uma ideia, assim, era muita gente. Eu levei uma vez, que loucura, não tem nada a ver, mas que loucura, a Fernanda Keller, a Daniela Freitas, que era uma bodyboard da época, e a Ana Carolina chegou a ser o maior caixa do Brasil. E o Que Loucura fechou o shopping. Não foi a Ana Carolina. O Que Loucura fechou o shopping, porque tinha gente em todos os andares, porque geralmente fazia na praça de alimentação com aqueles lances de todos os andares ficar olhando para baixo. Então, o superintendente vai ter que fechar o shopping, não cabe mais ninguém, super lotado. E as pessoas... E para tirar as pessoas do palco, geralmente as mulheres tinham uma fixação com as unhas, assim, de deixar as unhas nas pessoas, trazer um pouquinho do couro cabeludo do cabelo. Então a gente tinha que ter uma preocupação de tirar todo mundo, que a gente levava no meio da praça de alimentação, entendeu? E a gente levava, assim, às vezes, os garotões, né? Eu me lembro que a gente levou o Rodrigo Santoro, que namorava ainda a Luana Piovani, eles dois, o Thierry Figueiras, acho que até eram os D'Artagnans, os três, que era o coqueluche da época. Imagina o que aconteceu no shopping, entendeu? Uma vez teve um cara que falou assim, olha, pode deixar que eu saia do meu carro. Eu falei, não, cara, sai com a van. Deixa teu carro lá fora, a gente sai com a van. Depois você... Não, meu carro... É o seguinte, aí começaram a fazer as perguntas, só curtinho mesmo, assim, as perguntas, você quer namorar comigo? Chegou um momento que acabou as perguntas, porque as perguntas eram as mesmas. E o berro das meninas, cara, foi a primeira vez que eu senti assim, o berro encostando, assim, o vento do berro encostando. Assim. Resultado, esse cara quis sair com o carro dele, foi amassado o carro dele, foi uma confusão. Mas então, eu conheci o Hamilton, a gente começou a fazer esse trabalho desde aí, e a gente segue até hoje, já passaram mais de 15 anos. É isso. Que beleza de história. E você, Celcinho? Bom, eu vou começar perguntando da sua história também com pandeiro, é claro, porque eu imagino que você produzir, né, foi uma coisa que surgiu provavelmente depois de você ser músico, né? Então, como é que
Como é que você descobriu, né? Além de ser músico, você podia também produzir, fazer essa tarefa, né? Até vendo que se outras pessoas que estavam próximas de você, alguém tinha que fazer, como é que funciona isso? E por falta de pandeiro, acho que não foi que você deixou de aprender pandeiro em casa, né? Não foi isso, não. Não, mas foi interessante. Assim, não tem um trabalho de produção como o Portinari, né? A história dele aí é muito grande. Até entregou um pouco quando ele falou o nome do shopping lá atrás, entregou a idade. Não pode. Então, não é um trabalho assim. Eu trabalho, né, meu trabalho vem mesmo em cima mais dos grupos que eu trabalho, né? Ficou assim. Já fiz coisa por fora, mas não, o meu trabalho não foi esse. A necessidade, eu vi essa necessidade, assim, eu passei muito tempo trabalhando, comecei mais assim, mais conhecido o Paulinho da Viola, né? Então, é um artista que sempre teve suas produções, suas coisas, e eu estava sempre ali, estava sempre... Mas, quando o Paulinho não trabalhava, ou quando não tinha nada para fazer, eu ficava parado. Eu ficava esperando o meu telefone tocar, para me chamar para alguma coisa, alguém me chamar para alguma coisa. E isso demorou um tempo para eu entender que eu não tinha, o Paulinho não tinha que me viver me chamando para tocar. Não, né, não era não sei quem, eu ficar esperando alguém me ligar. Eu ficava em casa, aquela época foi uma época que passou, demorou um tempo, né? Isso veio acontecer lá para os anos 90, quando eu descobri que eu tinha que fazer o meu telefone tocar, né? Não era o meu telefone tocar porque o Portinari estava lá na casa dele, vou chamar o Celcinho. Não era isso. Eu tinha que fazer o Portinari me chamar, né? Não, não foi o caso, não aconteceu isso, porque são coisas... Mas eu comecei a pensar que eu tinha que correr atrás e produzir e procurar projeto e ligar para aqui, ligar para ali para fazer os trabalhos dos conjuntos, na verdade, né? O meu trabalho sozinho é muito difícil, né? E eu nunca pensei em eu fazer um trabalho sozinho, de solo de pandeiro, que não Mas é o você caso. também é cantor, né? Tem isso também, né? Não, não sou um cantor. Eu lancei um disco cantando, foi um sonho, um projeto muito mais antigo até, talvez até diante de eu tocar pandeiro, né? A ideia começou lá com a figura que a gente gosta muito, que é a Cristina Buarque, quando eu gostei, comecei a cantar coisas que ela cantava brincando, e ali eu falei, um dia eu vou gravar essa música. Foi ali que começou. Então, nos anos 90, eu comecei a procurar trabalho, a ligar, a entrar em contato com os locais que produziam shows, né? Dos conjuntos. No caso, no começo foi mesmo com o Nó em Pingo d'Água, né? E começou a dar certo, né? Comecei a arranjar trabalho para o conjunto com as minhas produções que eu corria atrás. E de conversar, eu sempre fui muito bom de conversar e sempre fui muito verdadeiro, né? Quando eu conversava com o contratante ou com onde eu queria mandar um projeto, né? Eu mandava lá para o cabeça um bate-papo, primeiro um telefonema para a pessoa que ia me indicar para onde eu ia e explicava, eu estou com essa ideia, estou com isso, estou com aquilo, e o que você acha? Eu acho muito bom, você já tem um valor? Falei, não tenho agora não, mas daqui a pouco eu tenho. E assim eu ia fazendo, ia batendo um papo. Primeiro eu ia lá em cima, para depois mandar para a pessoa, manda para a pessoa tal, que já estava com uma coisa quase pré-aprovada, né? Então, foi assim que eu comecei a trabalhar, né? Isso porque eu acho que eu comecei a ter esses contatos foi quando o Nó em Pingo d'Água foi para o Sesc Pompeia, no festival Chorando Alto, dirigido por o Elton Altman, né? E ali eu comecei a ter contato com os Sescs, e aí eu comecei a fazer essa parte da produção. E deu certo. Até hoje eu tenho todos os contatos, eu já fiquei amigo de muita gente, e agora ficou mais fácil, apesar de que a música instrumental ela é difícil, né? A gente sabe, aqui todo mundo, né? Marcelo faz parte dessa nossa vida, e o Portinari também, né? Apesar que o Hamilton é um grande
não vive do choro exatamente, mas vive com um instrumento que é ligadaço ao choro, né? E isso é uma coisa um pouco mais complicada, né? Até que eu acho que está complicado no geral, né? Mas foi assim que comecei essa história de produzir. Olha, eu gosto muito. Eu acho que fazer uma produção... Já cheguei a produzir shows até do Paulinho da Viola, mas minha máquina parou, mas ela vai voltar, hein? Espero. Minha imagem. Tá me ouvindo, né? Estamos te ouvindo, sim. Ela é assim, ela faz isso, essa máquina. Mas ela vai voltar, vamos ver se eu volto. De vez em quando a câmera vai embora. Ela faz isso, de 10 em 10 minutos ela vai fazer isso. E aí cheguei a produzir isso, produzir outras coisas, teve uma vez uma produção no centro da cidade, acho que, não sei, que era Pixinguinha no centro, que era nas praças, em 4 praças do centro. Não sei se vocês viram isso uma vez, foi em 96, talvez. E eu acabei virando o produtor dos shows. Foram 109 shows, que eu fiz a produção de todos eles, de todos os grupos que participavam. Foi bacana, foi para a prefeitura. Coisa linda, Celcinho. Maravilhoso esse depoimento. Tenho certeza que o pessoal vai aprender muito aqui, porque você tem uma visão de produtor, mas também sendo músico, né? Então, é uma visão bem diferente dos caminhos que o Portinari traçou também. Então, a gente tem muitas possibilidades, e é sobre essas possibilidades, sobre essa parceria mesmo que a gente está tratando aqui, né? O que um músico instrumental precisa, né, para que a sua carreira tenha um caminho, né? Então, acho que vocês dois têm visões e experiências diferentes, e claro que vão contribuir para todo mundo que está vendo aqui. Eu vou voltar para o Portinari, vou fazer uma segunda pergunta para ele, que é justamente falando disso, né? Qual o papel que você, como produtor, desempenha dentro da parceria? No sentido assim, se você idealiza projetos, se você vende os shows, se você está no escritório, se você está nas redes sociais do Hamilton, e se você pode também traçar dentro do que a gente chama assim, um produtor, se você faz produção executiva, se você faz produção musical, ou se você é um produtor mais produtor empresário, né? Porque a gente sabe que tem muitas nuances nessa relação. Então, como que é a tua relação, Portinari, com o Hamilton? Então, você até sabe essa resposta. Na verdade, a gente trabalha 360 graus, cara. Eu sou o Hamilton. Basicamente, eu sou o Hamilton de Holanda. Entendeu? O Hamilton de Holanda não existe. Claro que ele existe, a pessoa física, o Hamilton de Holanda, mas a pessoa jurídica, o artista, eu sei que lá, pelo menos nesses últimos 15 anos, a gente é uma coisa só. Porque uma relação de exclusividade, né? Uma exclusividade. Não, a gente, na verdade, vários artistas grandes já me chamaram para trabalhar com ele, mas eu falo para o cara assim, sabe o que você gosta? Você gosta do resultado com o Hamilton, não é isso? Se eu trabalhar com você, eu vou ter que dar 50% do que você gosta para o Hamilton, 50% para você. Você não vai gostar. Entendeu? Então, é melhor eu ficar só com o Hamilton e você correr atrás de alguém, porque, na verdade, eu não sei, eu e o Hamilton somos muito centralizadores, né? E a gente quer botar o dedo em tudo, do clipe, da capa, do projeto, do nome do foto, a gente tira foto. Às vezes a gente tem parceiros nossos que a gente já começa a ter uma intimidade, faz a foto aí, mas se não for assim, eu pego a câmera e faço a foto. Ou a Hamilton faz a foto. A gente muitas capas, eu fiz a capa, a gente fez o nome, fez o repertório, o projeto, a ideia, o baile do Almeidinha, aquele projeto. Pô, eu achei que foi um golaço, assim, com toda a modéstia, não estou querendo gabar, não, mas no meio da pandemia, a gente com um disco para lançar, com o João Bosco, o que a gente faz para lançar o disco no meio da pandemia? Vamos fazer o desafio Canto da Praia. Isso aí foi um golaço do caralho. Tem mais de 5 mil pessoas que participaram, gente do mundo inteiro que a gente nem conhecia. Por exemplo, uma pessoa que cantou está no disco novo do Hamilton, que a gente conheceu pelo desafio, entendeu? Então, e era um lance maneiraço, que imagina, eu fiquei pensando, imagina eu que, porra, sei lá, deixei de seguir a carreira da música, sempre tive um sonho de ser músico, estou lá com os meus 40, 50, 60, 70, quantos anos for,
e queria, porra, uma chance de brilhar, posso ter o Hamilton e o João Bosco tocando para mim cantar, ou para mim batucar, ou para mim dançar, ou para mim qualquer coisa. Então, por exemplo, e o filho poder ajudar esse cara que não tinha tanto traquejo na internet a fazer isso acontecer. Então, tinha várias vertentes legais isso aí. O baile do Almeidinha mesmo foi... não é inédito, porque já tinha as gafeiras que tiveram antes, do Paulo Moura, não sei o que lá, mas do jeito que a gente fez, com certeza foi inédito. Assim, pô, num mundo totalmente globalizado, todo mundo no celular, todo mundo disperso, não sei o que lá, o que vale é as coisinhas rápidas do TikTok, não sei o que lá, você ir para um circo voador, ficar 3 horas dançando, cantando, saindo de lá como se a vida tivesse zerado, entendeu? Pelo menos as pessoas falam, eu fico trabalhando o tempo todo, mas as pessoas falam comigo, meu irmão, pô. E é engraçado que a gente, hoje em dia, a gente viaja o Brasil inteiro e o mundo inteiro, e quando a pessoa vem falar com a gente, assim, 80%, 90% vem falar, meu irmão, o baile do Almeidinha. Apesar do Hamilton ter feito 40 discos, 40 projetos, tocou com o Vitor Massari, tipo, lá, com todo mundo, o cara vem falar do baile do Almeidinha. Então, a diversão também tem um coeficiente nessa história toda muito importante. Quando eu comecei, eu não contei naquela história que eu não quis ficar longa, né? Mas o primeiro projeto que eu fiz com a Hamilton, eu tinha muita entrada nos shoppings, então eu cheguei para um shopping e falei assim, olha aqui, normalmente você quer que o cara gaste o dinheiro dele aqui e tenha o benefício dele aqui. Que tal a gente pegar, o cara vem aqui, compra tantos reais de presentes no Dia dos Pais, das Mães, e ele ganha um show inédito, inesquecível, no melhor teatro da cidade, que não vai ser aqui no shopping. O que vocês acham? O cara fecha. Eu falei, meu irmão, mas como eu tinha muito histórico de ter dado certas coisas, o cara comprou a ideia. Então, o Hamilton, que era um cara conhecido pelos instrumentistas, foi conhecido Maria Bethânia, João Bosco, Ivan Lins, sei que lá, e abriu uma porção de coisa para a gente. Eram 2 noites, por exemplo, o Ivan Lins e o Matheus Nastergalli cantando, o Ivan Lins tocando, a Júlia Gann com o Ed Mota, a Júlia Gann descendo lá de cima da plateia, lendo Brackett, entendeu? E aí o Hamilton tocando a Jorge Noninha no teatro para 1.400 pessoas, lotado 2 noites, entendeu? Então, por exemplo, tudo bem que era a cidade do Hamilton, era Brasília, mas mesmo assim, um músico instrumental não tinha essa visibilidade, né? Então, foi criando, eu vindo desse lugar mais popular, eu falei, Hamilton, a gente tem que ir popular. Famoso é quando a minha empregada conhece. Eu nem tenho mais empregada, mas quando alguém bem simples conhece, entendeu? Te conhece, sabe quem é, vê seu rosto, não sei o que, ela pode até não reconhecer. Aí você pode ser um cara... mas isso não quer dizer que você não é bom, maravilhoso, se você só um pouquinho de gente te conhece. É uma proporção... E eu falei para ele, cara, os nossos problemas são proporcionais às nossas ambições, entendeu? A gente tem grandes ambições, grandes problemas. Pequenas ambições, pequenos problemas. Então, é isso. Assim, e a gente tem uma coisa também... Eu escolhi a música instrumental para trabalhar. Era um gigantão, né? Não era um pequenininho que eu tinha que bater de frente. Porque no popular, ou você acontece, não acontece, já vem com outra coisa diferente e vai, tenta de novo. No instrumental é uma bateção de pedra, mas é um caminho consistente e longo, né? Assim, e a gente sabia também, desde o começo, que a gente tinha uma responsabilidade. Tipo, eu programei aquele espaço que eu te contei que eu conheci levei um amigo para fazer o coisa e faz uns anos atrás. Então, a gente sabe o seguinte, se o cara vem, aqui já tocou o Ginga, meu irmão, aqui já tocou o Hamilton de Holanda, aqui já tocou o Yamandu, aqui já tocou fulano e tal. Aí o cara se sente acuado, ele topa. O que você oferecer? Tem R$10 para você tocar aqui. Pô, se os caras tocaram, meus ídolos tocaram, eu vou tocar também. Então, a gente sabia que a gente tinha uma responsabilidade do top do cachê para levar ele ainda mais alto. É uma responsabilidade que continua valendo. Entendeu? O cara que está começando, ele quer fazer sucesso, mas ele vai ter uma hora, vai chocar com a realidade assim e falar, meu irmão, se eu aceitar tanto, todo mundo vai aceitar menos. Entendeu? Então, quanto mais alto eu jogar para cima, mais chance da galera de baixo pegar um cachê melhor. Entendeu? Se eu chegar para o Sesc, é tanto, eu consegui aumentar o cachê no Sesc para música instrumental, não estou dizendo que é só eu. Dessa galera toda que está fazendo acontecer, se ele consegue levar para cima, a chance do cara que vai vir começando, ou que tem uma carreira que ainda não traz... assim, porque como é que funciona? O cara do teatro ele vai te chamar com quantas pessoas você enche o teatro. Você enche 200, ele vai chamar para o teatro de 200.
Chess 400, ele vai te chamar para o Chess 400. Ele gosta muito de você, ele vai arriscar. Pô, vem cá que eu vou chamar um outro cara para abrir, a gente faz um bem bolado, você entra aqui. Mas se não for o caso, se ele também ele tem que ter uma verba para perder. Sabe assim? Às vezes o cara tem uma verba para perder, mas é um sonho dele querer o fulano de tal, que pode ser conhecido, é a vontade dele. E aí tudo bem. Mas se for para o orçamento de bater a conta, ele quer, meu irmão, uma pessoa proporcional ao pagamento de ingresso, porque ele vai ter que te pagar, vai ter que pagar a luz, o som, a coisa, não sei o que lá. É por aí. Então, na verdade, Cláudio, eu acho que aquela frase que eu falei, os seus problemas são proporcionais às suas ambições, é uma frase que a pessoa pode ficar na cabeça e ela pode sempre ter novas ambições, entendeu? E se ela conseguir se desfrutar do momento presente, falar assim, pô, eu curti fazer isso aqui. Tá, vamos para o próximo degrauzinho, vamos para o próximo degrauzinho, vamos para o próximo degrauzinho. Porque aí, cara, não tem limite, entendeu? Foi assim com a gente, entendeu? A gente, por exemplo, só para terminar, para não monopolizar, a gente foi fazer em Brasília um show com a orquestra, tocando Pixinguinha. A Milton e a Odete eram os convidados. Aí eu fiquei olhando assim o ensaio, cara, eu fiquei chapado com as músicas. Né? Eu conhecia, mas sabe quando a música te bate de maneira diferente? Eu falei, Milton, cara, isso aqui é atual e mundial. Entendeu? Vamos fazer um projeto, vamos pegar os músicos de jazz e trazer eles para o universo do Pixinguinha. Vamos mostrar essa música para o mundo, cara. Aí a gente fez um mundo de Pixinguinha. Entendeu? Aí a gente procurou uma opção de gente. Aí alguns caras toparam, o Wynton Marsalis topou. Aí no dia da viagem para os Estados Unidos, liga o produtor dele e fala assim, aí, pô, não vai dar, o Wynton está pegado, não vai dar. Eu falei, cara, é o seguinte, eu bloqueei minha agenda uma semana, a gente vai viajar hoje, se você tivesse me dito alguns dias atrás, tudo bem, mas agora você vai ter que dar seu jeito aí, dar seu jeito. E a gente foi, e o Wynton gravou, virou amigo da gente, o Tio Valdez chorou gravando Pixinguinha, e o disco ganhou prêmio, entendeu? Então a gente é movido por emoção, vamos fazer o samba de Chico, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer. E a gente faz muita coisa autoral do Hamilton e muita coisa que a gente acha legal. Assim, né? É isso. Tem muita coisa, mas deixa o Celcinho falar aqui. Um adendo aqui, o Portinari, é isso, né? Eu ia citar isso. Vocês têm o Canto da Praia, o trabalho com o Diogo Nogueira, né? O Bossa Negra, essa coisa da tua visão de sempre trazer parcerias inusitadas, parcerias que sejam realmente agregadoras, é o que você falou, né? Com todo o respeito que você tem ao choro, você sempre quis fazer uma música instrumental que fosse uma coisa que não houvesse limites para essa parceria, né? E eu acho que isso é uma grande fórmula do sucesso de vocês dois, né? Duas coisinhas aí que você falou sobre o choro. O choro teve um problema sério. A gente teve um problema sério na música brasileira. Que o jazz foi inteligente, ele pegou uma guarda-chuva, falou, isso aqui é jazz, e botou várias coisas embaixo do jazz. Free jazz, full bop, o choro podia ter acontecido isso. Mas não aconteceu, era uma galera informal, não sei o que lá, mas o choro fez um jeito que ele mesmo se bloqueou, fez um molde que... claro que existem novos compositores, claro que... Então, por exemplo, eu via no Hamilton a possibilidade de pegar e ele contar a história do choro por ele. Não é melhor nem pior, é só a história por ele, entendeu? A gente ainda vai fazer isso. Está nos nossos planos. E eu acho é isso. Eu esqueci outra coisa assim, mas eu tenho uma outra. Eu vou lembrar. Seguinte, a gente aprendeu isso aí, Cláudio. Você falou que vários projetos com várias pessoas, a gente aprendeu isso com o Galeano. O Galeano, cara, ele tinha 9 projetos simultâneos. Simultâneos. Então, ele oferecia. Se você quisesse um quarteto clássico, com cordas e coisa, projeto Tangaria. Se quisesse aquele, tinha. E ele fazia 27 a 28 shows por mês. Então a gente falou, caramba, cara, olha aqui, eu não preciso que, por exemplo, o festival te chama esse ano, ele fala, vou te chamar o cara do ano que vem, mas se você tiver um projeto muito diferente, muito atual, muito sintonizado com o momento, ele não tem por que não te chamar, sacou? Quer dizer, ele tem mais razões a te chamar, né? Ele pode não querer chamar. Mas, então, por exemplo, a gente aprendeu isso. Então, esses projetos todos que a gente foi fazendo, é uma gaveta que a gente tem, e eu pergunto, cara, o que você está procurando? Geralmente, o cara quer procurar o mais barato. O que é o mais barato? Mas aí eu chego para ele e começo a explicar, pô, isso aqui, aquilo ali, entendeu?
É isso. Vai lá, Celcinho. É muito bacana isso que você falou, Portinari. E tem um ponto que é o seguinte, né, que você falou desse guarda-chuva do jazz, assim, né? Algumas pessoas eu vejo associarem a música, por exemplo, do Hamilton, dizendo, ah, não, o Hamilton faz jazz, né? Enquanto provavelmente o que ele faz é muito mais próximo do choro do que do jazz, mas essa abertura desse guarda-chuva faz com que as pessoas associem mais a talvez a atitude, a questão da improvisação e tal, mas é claro, para mim quando eu ouço o Hamilton tá muito clara a raiz dele e o quanto ele tocou de choro para E você está certo, porque lá fora eles ainda não põem o Hamilton assim, como jazz. Claro que quando a gente grava com o Wynton Marsalis ou com o Chris Porter, com esses caras, não tem como o cara falar que o Hamilton não, também é jazz. Também é jazz. E uma coisinha legal. O sangue é outro. O sangue. Mas então, eu achei isso do caralho que aconteceu desde o começo da carreira do Hamilton, que é o seguinte: essa mudança de chave. Entendeu? Esse lance de vários projetos permite uma mudança de chave que torna o artista cascudo. Que é o seguinte: ele sai com orquestra, ele vai do Almedinha, depois vai fazer o trio, não sei quem, depois vai fazer o duco, não sei quem. Então ele tem que estar com esses repertórios na mão, porque ele vai sair de hoje da orquestra, que ele saiu 2 dias da orquestra, depois ele vai tocar com o João Boas, depois ele vai tocar com o Bairro do Almedinha, depois ele vai fazer uma participação com o Zeca Pagodinho, depois ele vai fazer não sei o que lá. Então, são universos totalmente diferentes e a linguagem é totalmente diferente. E você exercitar isso te faz virar uma linguagem, uma pessoa, sacou? Uma música. Se eu falar que ele tem isso tudo porque ele veio do choro, eu estou falando demais, não? Acho que não. Tá bom. Então o guarda-chuva não é para mim. Eu não acho mas eu te digo o seguinte, tão forte assim. Tem uma história engraçada. A gente foi tocar no Circo Voador com um quinteto. Era um festival de choro. Aí teve um cara lá em cima, no meio do show, gritou: cadê o choro? Não, foi um cara lá embaixo que gritou: cadê o choro? Aí o cara lá em cima: vai chorar em casa. Então, na verdade, eu acho assim, o que vem do choro que mostrou o Hamilton? É porque o Hamilton tinha o choro tem um universo das ruas, né? E as ruas é tudo, é o abraço. Então, nesse sentido, você está coberto de razão, Celcinho. Não sei. Eu tenho um grupo, não é meu, né? Eu estou dentro dele, que é o Nó em Pingo d'Água, onde ele trabalhou com tocar Jacó e mexer nele. Acho que Alfredo deve conhecer bem esse disco do Jacó, do Nó, e ele foi muito mexido, né? O choro. Mas da onde vem é que eu tenho uma foto que eu botei até no outro dia, não sei, falei contigo até no aeroporto, né? Do Hamilton e eu faço assim, ó, Hamilton e Fernando e meu pai sentado no meio, duas crianças. Foto que eu tirei lá na casa do Hamilton em Brasília. Então, uma coisa engraçada, tem uma coisa só engraçada que é o seguinte: todo mundo fala assim, Hamilton é o Jimi Hendrix do bandolim, né? Aí o Hamilton, quando foi dar uma entrevista, ele falou assim: não, meu Jimi Hendrix é um Armandinho. Pois é. Então, eu não tenho nada do Jimi Hendrix, eu tenho do Armandinho. É o jazz brasileiro, o choro. Eu acho que não tem nada disso, né, bicho? Choro é choro, jazz é jazz, e vamos lá, vamos tocar o que a gente sabe, do jeito que sabe, né? Eu brinco, mudando um pouquinho do instrumento, vou me defender aqui, falar do pandeiro, que no outro dia, tem um grupo de WhatsApp onde me colocaram, outro dia me convidaram e eu fui. Onde só tem os pandeiristas do mundo. Tem gente que eu nunca vi na vida, está lá, não sei aonde, no outro mundo. E no outro dia eu vi alguém falando, não, o pandeiro de choro, aí o pandeiro de samba, rapaz, eu botei uma discussão que durou 4 dias. Por causa disso, o pandeiro de samba é pandeiro de nalha, o pandeiro de choro é pandeiro de couro. Que eu até digo sempre, eu brinco, eu falo, vou ligar para o Paulinho da viola, falo, Paulinho, desculpe aí, há 41 anos eu estou te enganando, estou tocando pandeiro de choro no teu samba. Porra. Então, isso, desculpa aí, isso me incomoda, né? Então, é pandeiro. Bota ele onde você quiser, e se você puder. É o que o Hamilton faz. Ele pode botar o bandolim dele onde ele quer, né? Do jeito que ele quer, mas o sangue não tem jeito. Vai lá o que o Alfredo falou, ele enxerga o choro claramente no Hamilton. Eu também. Então, eu fico com essas coisas assim.
Eu É, sou, assim, não sei. não, eu acho que isso que você falou tem todo sentido, né? Tem um ditado velho que é, quem é não precisa ser, e dois, quem não tem onde pisar não tem para onde ir, né? É exatamente isso. E é isso, não, a essência, a formação fica claramente ligada a isso, né? Mas voltando ao nosso papo, assim, né? A Tema, gente... né? Oi? Ao tema. Voltando ao tema da questão da produção, isso é um ponto que é importante, assim, né? O Portinari falou de quanto que é interessante essa visão, né, de abertura, de perceber onde é que o trabalho do Hamilton se inseria e tal, né? E você falou do Nó em Pingo d'Água, que realmente não só esse disco, mas vários outros discos do Nó. Eu me lembro quando eu comecei a ouvir música instrumental, que foi pelo choro, assim, né? Eu sempre achei o Nó muito moderno, assim, né? Uma coisa assim muito. Quando eu comecei a ouvir, porque eu comecei a ouvir pelo Época de Ouro, né? Justamente pelo meu disco preferido até hoje, um dos meus discos preferidos são até hoje o Vibrações, né? Então, Meu também. que é um disco fundamental na nossa música. Mas ouvindo, eu me lembro da primeira vez que eu vi o seu pai, do solo do Bonicrat no BNDES, ele fazendo show e tal, tudo isso é muito marcante para mim, né? Mas quando eu ouvi o Nó, tinha essa relação com a modernidade, com uma. Você via que era uma formação que tinha alguma semelhança com a formação dos regionais, mas ao mesmo tempo apontava para um outro lugar, tinha, nas harmonias, nos contracantos, em como vocês criavam os arranjos, não só Uhum. nesse disco, mas em todos os outros. Aí, então, a minha pergunta é: você é um dos produtores, né, como você falou, tanto do Nó em Pingo d'Água quanto do Época de Ouro, que são conjuntos que, apesar de serem associados ao choro, eles têm direções muito diferentes, né? Então eu queria te Uhum. perguntar quais são os desafios, em primeiro lugar, de produzir um grupo que é muito associado à música tradicional, né? Talvez seja o grupo de choro com a maior longevidade na música brasileira, né? O Época de O Ouro, Época de Ouro, eu acho que sim. e que tem essa ligação, né, em primeiro lugar, com essa linguagem que se desenvolveu ali, né, com os três violões, com o Jacó do Bandolim e tudo isso. E um outro grupo, né, quais são os desafios, como o Nó em Pingo d'Água, que já é um grupo que se insere mais nesse contexto, que claramente é um grupo que vem do choro, mas que em alguns lugares, pela relação com a modernidade da harmonia, com os improvisos e tal, ou até com a atitude, né, de como se coloca no palco, pode se inserir nesse lugar mais do que o Portinari falou, né, que é um pouco mais aberto para essa coisa moderna, assim, né? Quais são os desafios tanto para o tradicional como para o Olha, moderno? eu fico aqui pensando, né? Tu começou a perguntar, eu fiquei querendo pensar em quais são os desafios. Por quê? Assim, eu vim do choro mesmo, tradicional. Eu escutei desde que eu nasci, conheci primeiro o choro tradicional, né? Tanto é que meu primeiro grupo foi bem tradicional, que foi os Carioquinhas, né? Com o Rafael, com a Luciana, com o Maurício. Eu falo até aí porque os outros não se tornaram profissionais, né? O Paulinho Alves, o Celso Cruz, o Mário, esqueço o sobrenome dele, não viraram profissionais, mas Rafael, Luciana e Maurício e eu ficamos nessa vida aí. Então, nesse meio todo, o meu começo todo, assim, ele foi misturado, foi muito engraçado. Veio com o choro tradicional e, ao mesmo tempo, o Nó apareceu de dentro da minha casa, né? Com o meu pai ensinando tudo para a gente, tentando copiar o Época de Ouro. Só que depois foi sempre, acho que foi exatamente isso. Muita gente não sabe que o Nó em Pingo d'Água saiu de dentro da minha casa, né? Meu irmão era do Nó em Pingo d'Água, o Jorge Simas, violonista, era Nó em Pingo d'Água, né? Então saiu de dentro de casa. Mas depois eu tive um tempo fora. Aí veio Paulinho da Viola, Turíbio Santos, eu fui tocando com um monte de gente. E o Paulinho ficou, né? Aqui, o samba, aquele samba que tem a cara do choro tradicional, a mesma coisa, né? Veio do mesmo lugar, Paulinho, do choro. Mas uma época eu saí do Nó, porque eu estava profissional e o Nó não estava, e eu estava atrapalhando o Nó. E quando eu volto, o Nó está com esse tipo de arranjo, esse trabalho. Até foi engraçada a minha volta. Quando me convidaram, eu falei, gente, eu sou ritmista. Eu não negócio de tocar pratinho, tocar não sei o quê. Eu falei isso para o Mário Sérgio. Pô, Celcinho, volta.
Falei, eu não sei fazer essas coisas. E foi aí que começou a minha mudança. A minha cabeça abriu muito mais quando eu volto ao Nó em Pingo d'Água, com esses arranjos todos do Jacó, e daí para cá a coisa foi. Então, eu acho assim, eu não tenho essa dificuldade de trabalhar num, trabalhar no outro, produzir outro, né? Que eu virei também produtor de disco, né? O último disco do Época de Ouro, eu fui produtor junto com meu irmão, e os últimos discos do Nó, todos eles eu fui produtor, e o último fui produtor sozinho, normalmente eu e Mário, mas o último disco, Samba Antologia, a produção foi só minha, né? É claro que os arranjos do Rodrigo Lessa, as ideias e tal. Então, eu não sei, eu me encaixo bem nos dois lados o tempo todo. O época é uma coisa difícil, porque para manter aquelas ideias e as vontades. E o meu pai brigou muito para esse conjunto estar até hoje aqui. Meu pai brigou, não é falar pouco. Foi demais, né? Para ele estar aí até hoje. Então, eu participei disso. Mesmo não sendo do Época de Ouro, eu participei muito de tudo. Eu sempre estive ao lado do meu pai, trabalhando tudo que eu podia. O disco, que foi um discaço que saiu, o Café Brasil 1, né, veio de um papo meu com meu pai. Não, parece que foi a gravadora que teve a ideia, não teve nada disso. Meu pai ficava, não, Época de Ouro tem que gravar um disco, porque há muito tempo eu não gravo. Né? Eu parei e falei, pai, por que tem que gravar um disco? Não, porque tem. Mas tu tem um porquê, vamos ver, vamos fazer um disco com um porquê. Né? Não só, vamos juntar um monte de música e vamos tocar. Não. Quantos anos a Época de Ouro está fazendo? Vamos comemorar a idade do Época de Ouro? Vamos convidar as pessoas onde o Época de Ouro já foi convidada para tocar nos discos delas? Aí começou a ideia de chamar Paulinho, Marisa Monte, Beth Carvalho, todo mundo que fez aquele disco maravilhoso, que acabou saindo pela Warner, que a Warner, quando viu o disco, não era para sair pela uma gravadora, ia sair independente, mas acho que foi o Rio do Hora, que entrou no estúdio um dia lá, que estava uma mixagem, ele gostou e levou a ideia para a gravadora, e a gravadora ficou. Então, virei até não produtor, que ali quem produziu foi meu pai, mas eu estava colado na coprodução. Então, eu aprendi a lidar e a ter o gosto do Época de Ouro e aprendi a ter o gosto do Nó em Pingo d'Água. E aí não é difícil, vou te falar. Eu até trago ideias do Nó para a época hoje, coisas que a gente faz, as ideias de como a gente se comporta no Nó, que o época era bem diferente. Eu estou tentando fazer essa mistura e fazer como a gente pensa no Nó, como a gente pensa no época, que eram pensamentos muito diferentes. Eu venho tentando há algum tempo, né? Converso muito com meu irmão para ir por isso, para a gente chegar. Converso muito com as pessoas que estão novas, né? O Época de Ouro está todo reformulado, praticamente, né? Então, com pessoas que estão chegando, eu até digo assim, ainda não está. O Época de Ouro está dentro, assim, por dentro da gente. Isso ainda não é fácil. Tu chega num grupo novo, tu não consegue. Tu até pode gostar muito, mas tu ainda não está. Tu ainda, vamos dizer, Camareiro, João Camareiro, grande violonista, tem um trabalho solo, né? É difícil ele botar para dentro todo esse amor que a gente tem. Não é que ele não tenha, ele ainda tem uma parte dele ligada ao época, a parte dele ligada para ele. O Luiz Barcelos, que chegou agora também, tem trabalho, então tudo é muito difícil. E a gente já vem há 300 anos com aquilo, é outra ideia. Então a gente fica ali, continua batalhando. Vou dizer, não é fácil para o Portinari e para o Hamilton tudo isso que ele falou, e produzir isso aqui, mas com 6 fica um pouco mais complicado. Alfredo sabe, que já fez parte de grupo,
Inclusive com seu filho, né? O meu E filho. como, e Está como você aqui. falou, só para citar, que tá aí, Está saudade aqui dele. atrás da parede. Ele está trabalhando de Celcinho, casa. a gente tem uns 6 ou 8 grupos. Pensa que a gente não tem esse Não, problema. não, não, Só o Vale mas. do Almedinha tem. O Vale do Almedinha teve 12 Não, pessoas. não, mas A o viagem para a trabalho. Europa com o Bossa Negra foi com 22 Não, pessoas, não, não. imagina? O que eu falei, não quis de falar isso. Eu digo, o trabalho é Não, eu do sei, eu amigo, sei, eu né? sei, O eu sei. trabalho é dele, é a cabeça dele, é a sua. É mais fácil. Nós somos 6 cabeças querendo ter 2 como vocês, mas é muito difícil. Sempre é, mas eu acho que é o que desafia e o que dá vontade de você chegar lá, né? É reunião, é bater papo, é discutir, é brigar, mas sempre a favor. Eu digo, o Nó Pingo d'Água sempre brigou a favor. A gente chega aqui, né? Então, a produção de um trabalho desse, lá foi minha câmera de novo. Ela devia de desligar e ligar muito rápido. Isso é coisa de câmera. Eu estou com uma câmera mesmo, né? Ah, Por isso ela faz isso. já voltou. Ela cada é maluca, deixa para lá. Então, essa dificuldade, Alfredo, voltando lá, eu acho que ela não é muito forte. Eu consigo caminhar pelos dois trabalhos bem diferentes, do mesmo jeito, sabe? Eu acho que aprendi mais no nó e isso eu trouxe para o Época de Ouro, não agora, porque eu estou, mas eu já trouxe há muito tempo, enfiando coisas na cabeça do meu pai. Vamos fazer assim, né? O Época de Ouro não pode ter um dono, ele não tem dono. O Época de Ouro é um grupo e grupo não tem dono, eu sempre achei isso. Não tem chefe, tem responsável. É o que eu acho. Só apontar duas coisinhas que você falou, assim. Primeiro é o seguinte, né? Que é interessante ver o Época de Ouro se renovando, como você falou, claro, não tem duas cabeças que pensam como o Portinari e o Hamilton, que gerenciam esse grupo, enfim, e escolhem de uma maneira mais direta os caminhos, né? Mas me parece que o Época de Ouro sempre que é renovado traz para o grupo pessoas assim que têm uma afinidade, uma relação afetiva, né? Você falou do Camareiro, do Luiz Barcelos, né? Enfim, E todos, Luiz Flávio também veio. Luiz Flávio, todos eles são apaixonados e aprenderam muito. Quer dizer, é claro, quem toca choro e toca esses instrumentos certamente aprendeu com Época de Ouro. Alguma coisa pegou, né? Alguma coisa. Não, alguma coisa não, né? Muito pegou, né? Porque era a referência maior do choro enquanto grupo, assim, né? Quem no é violão de 6 não estudou a gemedeira do Carlinhos, lá no Não é? das todas, do César, o violão de 6, aquelas coisas. Mas dizer que no Nó em Pingo d'Água também, você falou disso, eu lembrei de duas figuras também que naquele disco lá do João Pernambuco também faziam parte do Nó, que eu acho que nesse disco você não tá, né? Que era Não, o não Pedro tô. Amorim e o Wanderson Martins do Cavaco, né? E o Então, Marco Suzano, que muita gente não sabe. Tá exatamente. nesse disco do Pernambuco. Foi quando eu saí, entrou, talvez não tenha sido o Marcos imediatamente, o Suzano, e aí, na época era o Marquinho, hoje é o Suzano, grande Suzano. E o Papito também, né? O Papito também participou. Não, Né? Papito já veio depois. Nessa época, quando eu saí, estava meu irmão de cavaquinho, Jorge de Cima de violão. Aí aconteceram mudanças. Depois que eu saí também, meu irmão saiu, o Jorge saiu, por outros motivos, de trabalho. E como não era uma coisa sustentável, né? Ninguém vivia deles, né? do trabalho, foi mudando. Nessa época entrou o Márcio Gomes, de pandeiro, entrou Rogério Souza, já nessa época. Disco produzido pelo Maurício Carrilho, né? E Antônio Adolfo, né? Estava lá também. Mas depois veio o Suzano, veio o Pedro Amorim, fez parte, que ninguém imagina, né? Essa rapaziada. Papito, falar nisso, Papito saiu do grupo, tem 7 anos, sei lá, 6 anos, não me lembro, o tempo é muito doido, não me lembro de nada. Só que o Papito retornou ao Nó em Pingo d'Água porque a gente achou que ele fazia falta danada aqui. Papito está de volta, daqui a pouco a gente mostra. Que bom, assim. Poxa, vamos aqui seguindo para o final, né? Já estamos batendo. É mesmo? Eu nem falei ainda. Nosso. Não, e tem muita coisa para a gente falar ainda, né? E certamente esse assunto vai ser uma inspiração para muitos de nós, assim, né? Músicos e para muitos produtores também
que ouvindo o Portinari é impressionante como é que pensa além do óbvio, né? Não é buscar simplesmente a oportunidade, é construir, criar, pensar, e é realmente, e claramente a gente percebe que é um trabalho artístico profundo, né? Porque você precisa ter o conhecimento do outro, do trabalho do artista, Nossa. e uma profundidade muito grande em olhar nas possibilidades. Claro, o Hamilton é um instrumentista riquíssimo, mas certamente os caminhos que ele tomou, as decisões artísticas foram a partir dessa parceria com o Portinari, e ficou claro isso, né? Eu já bati palma aqui várias vezes, deixa eu bater mais uma, Para porque você é também. muita coisa. Ó, que e o Portinari fala. uma coisa muito louca é o seguinte: quando dá certo, a palma é para o artista. E quando dá errado, que aparece É futebol, é a assim. gente é o cara do... Mas eu queria só amarrar uma coisinha aqui, que todo mundo pergunta: o que eu faço, como é que eu tenho um produtor? Eu vou falar umas coisinhas, só umas dicasinhas pequenininhas assim. Então, eu acho que a primeira coisa é você pegar um calendário do ano inteiro, botar na tua parede e ir notando, porque você vai olhar o ano como um ano inteiro, vai fazer muita diferença do que você olhar só tem uma data aqui, daqui a 2 meses. Mas se olhar o ano inteiro, você vai começar a sacar, pô, daqui eu posso fazer isso, que está ligado a isso, eu posso... Entendeu? Isso aí é uma dica. Planeje, mas esteja aberto. O que eu quero dizer? Por exemplo, a gente fez 2 discos, o Samba de Chico e o Casa de Bituca. Mas o Casa de Bituca era para ser antes, mas a gente estava aberto e a porta abriu para o Samba de Chico primeiro, então o Samba de Chico saiu antes. Então, é só um exemplo bobo, mas esteja aberto, porque outra ideia pode estar totalmente de perna aberta para você e você está batendo na porta daquilo ali. Deixa a correnteza do rio te levar um pouquinho. Uma coisa mais importante é para de reclamar e vai fazer. Foi isso, foi o começo da minha vida, foi isso. Quando olha, eu vou confessar aqui um pouquinho. Na época que eu trabalhava, né, lá no começo, era, como eu falei, Paulinho da Viola, eu ficava, pô, Paulinho, sabe que o Paulinho não é um cara que está aí toda hora, não está na mídia, ele não está porque ele não quer, né? Ele é desse jeito. E eu não entendia isso naquela época. Eu queria, Paulinho trabalha, eu quero trabalhar, Paulinho. E isso, o telefone não tocava. Foi aí que um dia eu descobri essa frase sua aí, entendeu? Que eu tinha que fazer o meu telefone tocar e eu tinha que correr atrás disso e comecei. E tem aquela síndrome, dessa mesma frase, é a síndrome do gênio incompreendido, entendeu? No mundo todo não me compreende, eu sou um gênio, não sei o que lá. Então, na verdade, isso está atrelado com o empresário, né? Ou seja, para alguém trabalhar contigo, ou ele gosta do que você faz muito, ou de alguma maneira vocês juntos podem se autossuprir financeiramente, emocionalmente, sei o que lá. Então, eu falei uma vez para um amigo nosso, assim, que ele estava lá, ele reclamou: cadê os empresários? Eu falei para ele: o empresário aparece quando você está pronto. Ele não gostou, ficou puto comigo para caramba, mas tudo bem, mas é a real. O cara só vai aparecer um parceiro, e às vezes você procura um parceiro, um empresário já foda. Às vezes é teu amigo que está ali do lado, cara, porque é uma coisa, aprender te entender, sacou? Te entender. O Marcelo tem um parceiro que dá pesada, eles começaram a entender. Essa coisa é já assim, tem entendeu? tempo. Outra coisa, uma coisa importante para o artista. Geralmente, o vilão é o artista. É o principal obstáculo. Geralmente, claro, tem milhões de exceções, mas geralmente o principal obstáculo é você mesmo. Entendeu? Que você quer dessa maneira, você está fechado dessa maneira, por qualquer motivo. Entendeu? Você não está aberto não estou dizendo para você mudar, mas geralmente é você, o seu próprio vilão. Né? E está ligado com essa vitimização de o mundo está contra mim, a minha música é incompreendida, eu devia ser famoso, isso aqui. E famoso também é um lance muito relativo, porque fama envolve muita coisa. Sorte. A sorte é fundamental, mas será que ela não é um resultado de muito só? É uma pergunta. Com certeza. Então, mas, entendeu? Porque, por exemplo, você fala assim: poxa, eu tive um sinal, mas será que você está ligado ao balé e você vai num país e vê um outdoor do balé e fala: porra, aí, tá me falando comigo isso aqui. Mas claro, pô, tu gosta de balé, tu faz balé, que ele não está falando contigo, está vendendo para você, mas e pensar fora da caixa, entendeu? Pensa fora da caixa. Pensa, entendeu? Porque, na verdade, quando você está nesse brainstorm, joga para o universo. Eu e o Hamilton, a gente tenta fazer mesmo. E aí a gente vai vendo o que a vida deixa, aí volta aquela frase lá na frente, que os problemas são proporcionais às expectativas, aí você vai tendo as expectativas,
entendeu? Porque, por exemplo, neguinho briga pela palavra amor, não briga? Muitos brigas pelo amor. É amor, é uma coisa que devia ser sublime, mas a porrada come por causa do amor, entendeu? Então, por exemplo, essa coisa de direita, esquerda, então você afinar essa mira tua, de como você acertar nessa mira, entendeu? Você vai vendo o que as pessoas vão falando para você e você vai vendo se o que você começou, o seu ponto inicial, o teu foco inicial, foi aonde bateu lá do outro lado. O cara falou, pô, ele falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí pode ser mesmo, cara, não entendeu, mas se começar a repetir, quer dizer que, na verdade, o seu tiro acertou nesse lugar. É esse que você quer? É para mudar? Muda o alvo. E avaliar, pô, então, será que é esse que eu sou ou vou mudar meu alvo? Entendeu? São essas coisinhas. É isso. Tem muito mais, mas com isso aí tu já vai longe, entendeu? É isso aí. Muito legal, Portinari, maravilhoso. Muito interessante ver como que vocês planejam, que vocês realmente criam metas, né? Mas na verdade o pensamento é livre, né? Vocês estão assim sempre deixam o brainstorm se instalar, né? Jogam as ideias e claro depois vão pescando e realizando aquilo. E só uma coisinha, a gente acorda às 6 horas, na Europa são 10 horas da manhã, entendeu? 8 horas são meio-dia, os caras estão pau comendo e já estão querendo resposta da sua, entendeu? Já estão querendo que você interaja com eles, já está falando de não sei o que lá, e você está mal acordando, você tem que estar pronto para uma carreira internacional, inclusive. Entendeu? E, por exemplo, todo mundo quer começar internacional, eu falo, pô, começa aqui na América do Sul, aqui, vai aqui do ladinho, vê qual é, começa aqui no estado vizinho, entendeu? Começa de pouquinho. Tem uma feira livre aí, vai tocar na feira livre, muita gente vai ver, deixa o cartãozinho, pô, vai ficar... entendeu? É isso. Maravilhoso. Eu queria fazer uma última pergunta para o Celcinho, então, antes da gente se despedir. Celcinho, a gente percebe, né, nos últimos anos para cá, o quanto que o choro, especialmente, se ampliou assim, no sentido de... A gente tem escolas de choro hoje nos Estados Unidos, na Europa inteira, né? Na França, em Portugal, na Holanda, na Inglaterra. A gente sabe que o choro tem um lugar muito especial também no coração dos japoneses. Os japoneses estão assim, ficam loucos com a nossa música, são apaixonados. Acho que desde os tempos de Bossa Nova, mas ultimamente o choro conquistou muito, né? Os instrumentistas, o ouvido... os corações estrangeiros, né? E assim, você acha que existe uma relação? Você acha que existe? Não, a pergunta melhorando. Como que é a relação entre a música e a educação? E como que ela potencializa os artistas? Você acha importante essa relação entre música e educação? Você acha que isso é um fator que fez a carreira de vocês também decolar dos últimos tempos para cá? A carreira A carreira tanto do Nó quanto do Época de Ouro, assim, digo assim, talvez eu não tenha entendido direito em relação à educação. Não, a educação eu estou falando, as escolas de choro. A educação musical, é isso? A educação musical, eu acho que o choro especialmente se ampliou, né? Já tem a escola de Brasília, tem escola no Rio, tem escola em São Paulo, mas tem escolas em outros países hoje, né? Estrangeiros usando a nossa música. Na Holanda mesmo tem filial da escola portátil, né? Isso potencializa o trabalho que vocês fazem? Eu acho que sim, né? E a gente... Agora, só rapidinho, falando dos japoneses, eu tenho muita experiência, muito mais com os japoneses. Então, eu venho indo ao Japão, assim, eu acho que nos últimos 20 anos, é isso, mais ou menos, eu fui quase 15 vezes ao Japão. Para mim, é muita coisa. Meu celular está se metendo na conversa sozinho. O celular tem vida própria. Eu tenho ido muito ao Japão e, por conta... o que acontece foi trabalhar muito com choro lá, né? Então, fizemos festival de choro lá, festivais, né? Mais de um. E eu dei muita aula lá, né, para japoneses. E meu pai também, né, foi para lá. Então, o Época de Ouro lançou disco lá, foram vendidos mais de 20 mil cópias de um conjunto instrumental lá.
né? Isso é legal. Lançamos uma coisa que é assim, até triste em falar. Nós conseguimos lançar um disco do Época de Ouro, onde foi a última vez que o Dino Sete Cordas tocou num disco do Época de Ouro, onde o César Faria tocou pela última vez num disco do Época de Ouro. A gente lançou no Japão, mas não conseguimos lançar no Brasil. O interessado foi o Japão. O brasileiro não teve esse interesse de lançar um disco que foi as últimas gravações, a última gravação do Dino Sete Cordas e acabou talvez sendo do meu pai, do último Época de Ouro, não sei, talvez. Então, isso é triste. É bom mostrar que lá teve interesse e triste de saber que aqui não houve e eu tentei. Né? Eu fiz essa produção desse disco, chamado Feijão com Arroz, que foi uma homenagem a Dino e César, Dino e Meira, né? Que é assim que é tão simples, né? Juntar os dois, né? E ao mesmo tempo é muito gostoso, né? Feijão com arroz, mistura. Então eu dei esse nome pensando nisso. Não sei quem me deu essa ideia, porque eu estava dormindo, acordei com isso indo para o Japão. Então, eu nem sei se eu estou respondendo exatamente o que tu queria saber, mas hoje, a escola portátil tem mais de 60 alunos japoneses dentro da escola. Só eu tenho 2 turmas só de pandeiristas, fora flautistas, pianistas, cavaquinistas, tudo, do que você pensar, nós temos no que está acontecendo hoje com a pandemia, que deu essa necessidade da gente estar como a gente está aqui nesse momento. Então, a escola partiu para o virtual, onde eu talvez tenha mais de 60 alunos japoneses e alunos de todo canto. Então, mas o Japão é o que eu falei, eu tenho muita intimidade com eles nesse caso. Fui muitas vezes, cheguei aí mais de uma vez no mesmo ano, e a interesse deles com o choro é muito grande. E uma coisa, eu estava hoje até terminando uma mixagem simples para botar em vídeo dos alunos, que é uma composição de um japonês. Eles estão compondo, porque eu acho que quando o cara começa a pensar e compor aquela música, já é uma coisa mais interessante. Tocar, reproduzir, copiar, fica um pouco mais, talvez mais fácil, né? Mas quando o cara começa a compor, é que o negócio está entrando lá na veinha dos meninos lá, e eu tenho um respeito por isso assim tão grande, por eles fazerem e adorarem a música da gente. E eu acho que, eu não sei se eu respondi o que tu perguntou, estou contando a história do japonês com choro. Respondeu sim, Eu Celso. nem sei. É um dado muito relevante isso para a gente hoje, né? Imagina isso há 20, 30 anos atrás, sem o advento da internet também, né? E Uhum, essa possibilidade de acontecerem essas aulas hoje, da gente divulgar a nossa música como a gente pode, da nossa casa, se a gente quiser, né? Então, exatamente. gente, eu acho que a gente esgotou nosso tempo hoje. É mesmo? Quero muito, muito, muito agradecer a vocês. O papo foi rapidíssimo aqui, ó. Eu não falei nada. Que isso? Vocês falaram só coisas importantes e relevantes. Eu tenho certeza que quem tiver presenciando isso aqui, quem tiver participando desse papo, vai adorar, vai saber um pouco mais do trabalho de vocês. Quero agradecer demais. Então, essa foi a mesa Quero Rosinha de agradecer também, Valença. quero agradecer a Andréa, a Vivi, Marcelo, toda a equipe da Sarau. Beleza. Você, Marcelo, você, Alfredo, Celcinho. Obrigado, foi um prazer estar junto aqui E o Hamilton compartilhando também, eu estou aqui por causa também dele. do trabalho de vocês, né? Manda um beijão para o Hamilton também. E é muito importante a gente falar, né? Porque, como a gente falou, nada disso acontece sem apoio, né? E nós temos aqui o patrocinador, que é o Instituto Cultural Vale, que é fundamental para que esse festival esteja acontecendo, para que a gente possa estar aqui trazendo esse debate e inspirando outras pessoas também a buscar novos caminhos para a produção e para o seu trabalho como artista.
Então, obrigado, também Tá? agradeço. Muito obrigado, Portinari. Obrigado, Celcinho. Eu quero agradecer também, quero agradecer geral, a Sarau, né? Geral, porque falar um nome eu vou esquecer. Não é a primeira vez que eu faço parte de uma produção da Sarau, e está sempre sucesso, então desejo mais sucesso ainda e parabéns para vocês. E está junto com os amigos, Alfredo e o Marcelo, e aqui o Portinari participando junto comigo. Muito obrigado. Estou feliz demais. Espero que eu tenha falado direitinho. É difícil. Falar é muito difícil. Melhor tocar e produzir, né, Portinari? Eu acho. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até mais. Até a Até próxima. mais. Até a Tchau, próxima. tchau. Tudo de bom.